porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo, então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus único, incomparável. Bom dia aos irmãos que estão aqui em nossa igreja. Bom dia àqueles que vão começar a nos acompanhar pelo Facebook. Hoje nós estamos colocando nessa ferramenta, né, de divulgação da palavra de Deus, onde nós temos dois canais. Agora nós vamos estar transmitindo ao vivo pelo Facebook e depois colocando o link desse culto ou o vídeo desse culto também no nosso canal do YouTube. Então nós temos ali algumas pessoas já inscritas nesse canal, eles vão estar recebendo esse culto também no canal do YouTube. Não vai ser ao vivo, mas vai estar aparecendo lá se você acessar o nosso canal. E se você ainda não é assinante do canal no YouTube, nós já temos quase 150 pessoas inscritas e você pode ser o próximo a se inscrever.
e assim compartilhar com outras pessoas o nosso culto. Então nós pedimos a você que divulgue esse trabalho da nossa igreja, se inscrevendo no canal do YouTube e também compartilhando esse culto com outros irmãos. Então nós estamos alcançando mais pessoas com o Facebook do que com o YouTube, e o nosso desejo é realmente alcançarmos mais vidas. E você que nos acompanha, que é parente de alguém da nossa igreja, que é amigo de alguém da nossa igreja, que por um acaso está recebendo esse culto através do compartilhamento desses irmãos, desses nossos familiares, dos familiares seus, que você possa estar compartilhando com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a esse culto e adorem conosco o nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus. E nós celebramos aqui o nome do nosso Senhor Jesus, celebramos a Deus. O nosso culto é uma entrega de adoração, então que você possa realmente estar se entregando nesse momento à adoração ao nosso Deus. Nós vamos orar pedindo pelo culto, pedindo pela tua família, pedindo pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui deste lugar, te adorando, bendizendo o teu santo nome. Pai, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja, Senhor, realmente falada em cada coração, que cada coração possa gravar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que irá ser feito aqui em tua igreja nessa manhã, e que tudo possa ser para a honra e glória do teu santo nome. Dirige-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, abençoa as famílias, Senhor, as vidas que estão nos ouvindo agora. Toma cada uma delas em tuas mãos, sonda cada coração, vê a necessidade de cada um, Senhor, e responde conforme a tua santa e bendita vontade, no nome de Jesus, amém. Nós vamos adorar ao nosso Deus com o primeiro cântico, Uma Nova História, do Fernandinho. Você pode estar adorando conosco com esse cântico. De pé, irmãos, os irmãos estão aqui na igreja. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó ouvirei de sua boca, te abençoarei.
a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Nós vamos dar a oportunidade àqueles irmãos que querem entregar seus dízimos, suas ofertas, que nesse momento estejam acessando os nossos gasofilaços que tem separados aqui em nossa igreja, e aqueles que querem contribuir, que estão assistindo esse culto pela internet, você pode contribuir também. Vai estar aparecendo para você o número da conta da nossa igreja, e você pode colocar o valor que você propor em seu coração. Você pode estar fazendo isso também, colocando o seu dízimo, né, nessa conta da igreja. E nós temos aquele outro sistema também, que agora me fugiu a mente. Hã? Não, o mais novo. Eu esqueci. Pix, né? Nós temos o Pix também, que você pode estar fazendo essa transferência pelo Pix, com o CNPJ da nossa igreja, vai estar caindo também na conta da nossa igreja. Me deu um apagão agora, eu não lembrava de maneira nenhuma, que é uma novidade, né? Então a gente não está muito acostumado a usar essa novidade. Então você pode estar ajudando a obra aqui desse lugar. Nós vamos passar ao momento de intercessão. Nós temos aqui a igreja, a família da nossa igreja, pastor Eliezer e Cristina, Neucida Silva Alves, Ática, não sei como é que está a Neuci, irmã Maria Rita, como é que ela está? Operou já? Não? Está esperando a operação. Então vamos continuar orando para que Deus esteja abrindo as portas e assim dando a oportunidade dela fazer essa operação. Agradecer a Deus pela vida da irmã Ática, que já está recuperada pela Covid-19, Anderson Silva, que é filho do Amaro, Dona Marlene, mãe da Cristina,
Pedro Francisco Dantas, amigo da irmã Deise, irmão Deuzia, irmã Francisca, a Sara, a mãe da irmã Edira, a dona Edmeia, que deve estar recebendo o nosso culto agora. Um grande abraço, irmã, dona Edmeia, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. A irmã Rosane, que está com problema de coluna, nós ligamos para ela, ela está fazendo a sua fisioterapia, se Deus quiser estará boa. Irmão Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaísa, Carlos Mendes, irmão Isaías, que está em tratamento também, a irmã Zaide, a irmã Érica, que está na iminência de retornar aqui para o estado do Rio de Janeiro, já depois de ter se recuperado da operação. A Vera Lúcia, prima do irmão Jorge, os médicos, enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de Maricá, bairro de São José, Maricá, e autoridades. E que Deus esteja ainda escolhendo aqueles que estarão à frente das eleições, né? Serão eleitos pelo povo. Eu vim de vermelho, mas não é nenhuma alusão a nenhuma campanha política, né? Porque às vezes a gente associa o dia a alguma coisa que a gente está usando, mas foi por um acaso. Mas eu também não estou aqui para orientar você a tomar a sua decisão na hora do voto, né? Eu só espero que você analise bem aquilo que você vai fazer, né? Você precisa saber qual é a ideologia dos partidos, como é a conduta desse político que você vai votar, para que a gente não padeça durante 4 anos. É uma responsabilidade muito grande, então tenha responsabilidade, tá? O meu partido é o verde e amarelo, eu sou brasileiro, tá? E eu analiso não só por uma pessoa que estará sendo votada, mas também pelo partido. E também não só pelo partido também, mas também pela pessoa. Você tem que levar todos os fatos em consideração. Então você considere bem, vote com muita consciência, porque esse momento é um momento muito importante para o cidadão. Nós vamos orar agora colocando diante de Deus tudo isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aceita, Senhor, esses nomes em Tuas mãos, aceita esses pedidos em Tuas mãos, e que Tu possa estar respondendo, Senhor, conforme a Tua santa e bendita vontade. Clamamos por aqueles que estão nos hospitais, que estão convalescendo por causa de uma enfermidade. Clamamos a Ti, Senhor, para que Tu nos dê a vacina certa, para que Tu nos dê o medicamento certo, para que nós possamos estar passando por esse momento de pandemia e voltando a ter as nossas atividades normais. Te pedimos, Senhor, que Tu esteja recuperando, Senhor, a economia do mundo, a economia do nosso país, aqueles que estão necessitados, que Tu possas estar entrando com providência na vida deles. Senhor, que Tu possas, Senhor, estar ouvindo o nosso clamor nesse momento, que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando adorando ao nosso Deus com os louvores, nós estaremos cantando mais um louvor ao nosso Deus. Tu és bom. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração adorarei. Aleluia. Aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei.
tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus e no tema do tudo ao quase nada. Está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículos. 1 Crônicas não, 2 Crônicas, capítulo 12, versículos de 1 ao 12. Gostaria que você que está nos assistindo pela internet ficasse até o final do nosso culto. O nosso culto é muito breve, já é feito com a intenção de não nos estendermos muito, porque sabemos que às vezes a gente perde a concentração estando em casa ou estando com o celular, com o tablet, com o aparelho que você estiver assistindo o culto. Então nós vamos ser muito diretos, muito objetivos no nosso culto, e você vai estar prestando a sua adoração a Deus de uma maneira total, né, sem perder nenhuma parte da nossa celebração. 2 Crônicas 12, de 1 a 12. Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus e por isso, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros, um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades fortalezas de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías foi falar com Roboão
e com as altas autoridades do país que se haviam ajuntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque, Semaías disse: esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram e por isso eu os estou entregando nas mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: o Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías: eles se arrependeram e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir reis estrangeiros. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou, levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu e além disso havia gente boa na terra de Judá. Pai amado, dirige-nos, Senhor, na reflexão da Tua palavra e continua falando aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Olha quem era Roboão. Roboão era filho e herdeiro do reino mais rico que Israel teve. A começar de Saul, né, o reinado de Israel começou a ser dirigido ali de uma maneira monárquica, que antes eram os juízes que tomavam a frente do povo e orientavam o povo. Começou com Saul, depois Davi conquistando as terras todas que foram prometidas a Israel lá quando partiram para Canaã, e depois se estabilizou ali com o reinado de Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 15, esse versículo eu não dei para os irmãos que estão na operação ali da nossa transmissão. Ele está, diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 15: em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Olha o que diz: durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras. Dá para imaginar um reino desse? Um reino tão próspero como esse? Esse reino era o reino de Salomão. E quem herda esse reino é Roboão. Ele já nasceu cheio de oportunidades, tá? E ele foi um privilegiado, porque nasceu também como primogênito e assim herdeiro do trono. Então ele foi colocado ali também não por méritos, mas por causa da sua primogenitura. Então ele de direito, ele foi colocado como rei. Ele recebeu o seu reinado e na sua primeira decisão ele perdeu mais da metade do seu reino. Ele só ficou com 2 tribos e a principal delas, Judá. Ele, por causa da sua decisão, ele decidiu não ouvir os conselheiros do seu pai e ouvir os jovens que foram criados com ele. Olha só qual foi a decisão desse homem: deixar de ouvir os conselheiros de quem? Salomão. Se a gente for parar para pensar, né? Quem eram os conselheiros de Salomão? Quem precisava aconselhar Salomão? Vamos parar para meditar por aí.
né? Era o homem, ou foi o homem mais sábio, quer dizer, até então, que existiu na terra. Até quando? Até que veio Jesus Cristo. Porque aí, aquele que é a sabedoria, ele veio, ele se fez carne, habitou entre nós. Ele é a essência da sabedoria, Jesus Cristo. Mas nós estamos falando de homem, então como ele veio como homem também, nós temos que colocar ele, Salomão, em segundo lugar. Mas mesmo Salomão tinha conselheiros. E esses homens, eles tinham a possibilidade de aconselhar Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, naquele momento. E ele desprezou o conselho desses homens. Então as suas atitudes, né, o fizeram perder o seu reinado. E isso está em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 4, 7, 10 e 11, que diz o seguinte: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Versículo 7, eles disseram: se o Senhor for bondoso, isso daqui é o povo, no versículo 4, pedindo a Roboão que os tratasse com menos dureza, né? Porque se o reino de Salomão também era um reino próspero, quem pagava essa conta era o rei, eram os seus súditos, porque eles tinham que contribuir com bastante impostos para que o reino ele se mantesse próspero. No versículo 7 eles disseram: se o Senhor for bondoso, e se os conselheiros se tratá-los bem e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Versículo 10, eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho, isso foi o conselho dos mais jovens, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou surrá-los com correias. Quer dizer, foi essa decisão que ali rompeu com os dois reinados, né? Que ali começou a surgir o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, né, dirigido por Roboão, e o reino do norte por Jeroboão. Então o primeiro tópico que eu gostaria de abordar e fixar na mente dos irmãos nessa manhã como reflexão nessa palavra que foi lida é que temos que ser bons administradores daquilo que recebemos. É responsabilidade nossa saber administrar aquilo que recebemos, tá? Seja de uma maneira como Roboão recebeu, né? Vamos dizer assim, de mão beijada, tá? Ele recebeu aquilo dali porque teve a oportunidade de ser um dos primogênitos, não lutou para receber aquilo, mas ele deveria administrar bem. Nós não podemos aceitar qualquer conselho. A gente vê isso aqui, que às vezes pessoas procuram nos aconselhar. E o que nós devemos fazer? Olhar e ver se aquela pessoa é uma referência. Às vezes nós vamos procurar conselhos em pessoas que não são referência para dar conselho. A vida da pessoa é toda atribulada, a vida da pessoa é toda errada, e às vezes a gente aceita o conselho daquela pessoa que tem uma vida atribulada, que tem uma vida errada. Como é que nós vamos aceitar conselho dessas pessoas? Nós temos que realmente procurar pessoas que nos dê conselho, porque o conselho ele é bom realmente de ser dado, ele é importante de ser dado. Tem até um ditado que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. É um ditado popular, isso não é bíblico não, tá? É um ditado popular, mas que faz sentido, porque um aconselhamento que a gente dá a uma pessoa pode fazer com que ela mude de direção, tome o caminho certo. Mas aí o que ele fez? Ele viu a referência dos seus amigos
e viu que a referência dos seus amigos lhe era mais conveniente, porque ele ia prosperar ainda mais, ele queria mais poder ainda do que havia recebido. E aí conseguiu o quê? Fazer um racha naquele reino que recebeu do seu pai. Nós precisamos ser bons administradores procurando a direção de Deus. Ele não procurou andar no caminho do Senhor. O interessante nesse momento é isso, porque o primeiro rei que ficou à frente do reinado do sul, ele foi um rei mau. Roboão, ele foi colocado como um rei mau. E isso era uma referência dada aos reinos do norte, que era o reinado de Israel. A partir de Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, começou tudo errado. E todos os reis que estavam à frente do reino do norte foram reis maus. Sabe por quê? Porque logo depois, no final, diz assim: porque eles seguiram os caminhos de Jeroboão. Eles não se desviaram das coisas erradas que lá no início começou com Jeroboão. Mas logo depois a gente vê que isso começa a se inverter no reinado do sul, porque os reinos subsequentes, eles acabam por não irem pelo caminho daqueles que haviam errado. Então há uma alternância no reino de Judá. Alguns são reis bons, e outros acabam por ser reis ruins. Mas em Israel não, foi uma sequência de reinados que levaram à destruição daquele reino. Nós não podemos achar que quando recebemos alguma coisa, não precisamos mais de Deus, né? Eu já consegui, eu já tenho aquilo que quero, então eu não preciso mais de Deus. Para você administrar aquilo que você recebeu, você precisa de Deus. Claro que sim, e senão você vai perder aquilo que você conquistou. Você não vai saber administrar bem. Nós só podemos administrar bem se Deus assim nos orientar na administração, porque senão nós podemos perder aquilo porque nós lutamos, porque nós almejamos, que nós conquistamos, porque achamos que o seguinte: agora que já tenho, agora eu não preciso mais dele, e aí nós tiramos ele da nossa vida. E Roboão, ele é a figura daquela pessoa que se comporta assim. Ele recebe muito fácil. Quando as coisas vêm fácil, né, as pessoas dizem que elas também vão fácil. Ela vem fácil, vai fácil também, porque não se lutou por aquilo dali. Mas quando se luta e conquista, nós valorizamos aquilo no qual conquistamos. Mas quando nós lutamos para conquistar, e quando nós chamamos Deus para lutar conosco, depois de conquistarmos, nós temos que ter a compreensão de que nós precisamos continuar com Deus na administração. Nós recebemos a vitória e agora nós temos que manter essa vitória, porque essa vitória, ela pode sair de nossas mãos pela falta da orientação de Deus em nossa vida para podermos administrar aquilo que conquistamos. Em segundo lugar, a infidelidade com Deus nos deixa vulneráveis diante do inimigo. O versículo 2, eu nem li a referência, com relação a isso do versículo 1, eu vou ler a referência do primeiro tópico no versículo 1. Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Por isso que eu falei, ele foi uma referência negativa, que deixou de obedecer à lei do Senhor. O que aconteceu? Veio o inimigo e jogou por terra tudo aquilo que ele tinha conquistado. Em segundo lugar, diz assim: eles foram
infiéis a Deus. E por isso, por causa de quê? Por causa da infidelidade para com Deus. Não é isso que o texto está dizendo? Eles foram, e por isso, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. A infidelidade com Deus nos deixa vulneráveis diante do inimigo. E o inimigo, e eu vou colocar o inimigo como inimigo das nossas almas. E é interessante aqui que o Egito, ele sempre foi referência de mundo na Bíblia. O Egito, ele sempre teve uma comparação com o mundo. E o primeiro rei, nessa época, agora eu não estou, mas eu acredito que não seja mais, né? Sisaque já não era mais do tempo dos faraós. Eu peço até desculpa que eu deveria ter estudado com isso, mas que veio agora na minha mente essa questão. E eu tenho que falar. Mas ele era o rei do Egito nessa época. Não sei se ele era ainda dos faraós, porque teve um período da história que os faraós deixaram de fazer parte da dinastia que comandava o Egito, né? Então, Sisaque, que era nesse momento rei do Egito, ele invadiu Jerusalém. E é interessante isso, que o Egito era o mundo, e geralmente o faraó, ele é comparado também ao inimigo, ao diabo, que aprisiona, que escraviza, que vai de encontro àquilo que é adoração a Deus. E foi o primeiro rei que veio e saqueou Jerusalém. E o inimigo, ele sabe o momento certo de nos atacar. E esse momento se chama o momento da nossa infidelidade para com Deus. Quando nós deixamos de ser fiéis, o inimigo ataca. Porque ele sabe que enquanto nós estivermos fiéis a Deus, ele não tem condição de prevalecer. O inimigo, ele consegue conquistar aquilo que é nosso. Deus nos dá, mas aí nós não sabemos ali administrar, nós não somos fiéis. O inimigo vai e tira aquilo que é nosso. O inimigo, ele não se sacia em apenas tirar algumas coisas, mas ele quer tirar tudo. O que aconteceu com Sisaque? Ele começou a guerrear e a batalhar contra as cidades fortes. Se você examinar bem, estudar bem o livro de Crônicas, se você voltar a alguns capítulos, você vê como Roboão, ele foi um bom administrador do seu reino, com relação à política, com relação à segurança do seu reino. Ele teve filho, muitos filhos. Só de filha ele teve 60 filhas. E esposas ele teve um montão também. Eu nem me lembro quantas esposas eram, eu estava vendo. Ele puxou o pai com relação às esposas. Era muita esposa. E filho também. Ele teve a metade, teve mais filha do que filhos. E aí, o que ele fez? Ele pegou esses filhos e colocou em todas as cidades fortes de Judá. Ele pegou os equipamentos de guerra e armou aquelas cidades muito bem, e deixou os filhos como administradores. Então o reino, ele achava que estava na sua mão. Não, ninguém vai me atacar. Eu consegui ser um bom administrador com o conceito de administração terrena, não o conceito de administração que o crente, daquele que confia em Deus, precisa exercer, que é a administração vinda de Deus. Você vê que os planos dele se frustraram, porque ele não colocou Deus em seus planos, na sua
administração. O inimigo ele foi conquistando cidade por cidade. E os líderes foram correndo para Jerusalém. E eles deveriam ter achado assim: bom, em Jerusalém eles não vão entrar, é a cidade mais fortificada. Mas o inimigo não queria só a periferia, não. O inimigo queria tudo. E quando o inimigo começa a atacar, ele quer destruir tudo e ele quer tomar tudo. Existem pessoas que estão vivendo esse momento de sua vida, perderam tudo. Eu digo, perderam praticamente tudo, porque se ainda estão nos ouvindo nessa manhã, ainda existe alguma coisa para Deus trabalhar nessa vida. Ainda existe algo que Deus pode fazer. Ele ainda não tirou a vida. E aonde tem vida tem oportunidade. Mas tem pessoas que estão no quase nada. Do tudo que tiveram, estão no quase nada. Porque o inimigo não se contentou com algumas coisas. Foi tirando aos pouquinhos, até tirar quase tudo da sua vida. E por causa de quê? Por causa da infidelidade com Deus, nos tornamos frágeis, vulneráveis diante do inimigo. Então que procuremos ter fidelidade com Deus. Essa fidelidade nos fortalece, nos faz prevalecer contra o inimigo. Em terceiro lugar, no versículo 5, nós vemos no tópico que nós vamos abordar é: podemos ser entregues na mão do inimigo. Versículo 5. Aí o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país que se haviam juntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse: esta é a mensagem de Deus o Senhor. Vou novamente, agora eu vou parafrasear aquilo que está escrito na Bíblia. O profeta está falando em nome de Deus. E quando uma mensagem, ela pode ser colocada diretamente para nós, eu posso falar que em nome de Deus eu vou falar isso a você que está nos ouvindo, a você que está aqui no culto dessa manhã. Essa é a mensagem de Deus o Senhor para você que está ouvindo isto nesta manhã. Leia dessa forma: vocês me abandonaram. Quando nós abandonamos a Deus, quando nós desprezamos Deus, quando nós colocamos Deus de lado, quando achamos que não precisamos dele, ele é secundário em nossa vida. Às vezes não é nem secundário, às vezes nós nem nos lembramos de Deus. Ele não faz parte dos nossos planos, ele não faz parte da nossa vida. Mas agora o que ele quer? Ele quer nos ter na palma das suas mãos. A Bíblia diz que ele escreve o nosso nome na palma das suas mãos. Então ele tem lá o meu nome escrito na palma das suas mãos. Ele tem lá nosso nome escrito na palma das suas mãos. E ele quer que nós estejamos em suas mãos. É desejo dele isso. Mas o texto diz: vocês me abandonaram e por isso eu os estou entregando nas mãos de Sisaque. Aqueles que um dia abandonaram a Deus, se você abandonou os caminhos do Senhor, se você deixou Deus de lado, não é culpa dele aquilo que está acontecendo na sua vida. A destruição que pode estar acontecendo na sua vida não é ele que está fazendo, não.
Ele faz o seguinte: bom, eu não posso tê-lo na palma de minhas mãos porque você não quer, então eu entrego você a um outro que vai ser seu inimigo. Ele não entrega ao diabo, ele entrega a nossa própria vontade. Mas a nossa vontade pode prevalecer contra o diabo? Não dá, irmãos. Não dá, não pode, não pode. Você não vai conseguir prevalecer. A sua vontade, a sua força é ínfima perto do poder do inimigo. Então ele entregou nas mãos do inimigo o seu povo. Ele queria? Claro que não. Claro que não. Ali estava o templo de Jerusalém. Ali estava o seu povo, o povo escolhido por ele. Ele escolheu aquele povo. Ele queria ver aquele povo sofrer. Quando nós estamos sofrendo, Deus sofre. Deus sofre. Aquele que está sofrendo agora, saiba que o seu sofrimento tem chegado ao coração de Deus. Deus está sofrendo por você, pela sua situação, pela sua vida, no momento que você se encontra, com aquilo que o inimigo tem feito na tua vida. Deus está sofrendo, mas Ele não pôde fazer nada. Ele queria ter você na palma das suas mãos, Ele queria ter você nas mãos dEle, mas você o abandonou, e aí Ele não pode fazer nada. Ele tem que atender a sua vontade. É uma coisa que Ele não pode interferir, é na vontade do homem. O homem, ele tem o livre-arbítrio, a escolha. E quando nós escolhemos não andar com Deus, Ele respeita a vontade do homem. Então, se você está vivendo aquilo que Roboão estava vivendo, viver nas mãos do inimigo, Deus está de braços abertos. Deus está com a sua mão estendida, para que você segure nas mãos dEle, para que você volte a estar nas mãos dEle. Em último lugar, a diferença que faz em servir a Deus. Versículo 8 diz assim: mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir a reis estrangeiros. Olha, quando nós optamos em não servir a Deus, nós deixamos de receber dele. Ou nós optamos, eu não vou servir a Deus, também não peça nada a Ele, porque você não vai receber. Roboão estava lá, com certeza deve ter clamado ao Senhor, né? Tudo da boca para fora, porque não servia a Deus, não confiava em Deus, não colocou o seu coração em Deus. E aí o que acontece? Por ele não servir a Deus, ele não recebeu mais aquilo que vinha de Deus, e muito pelo contrário, o inimigo veio e tirou aquilo que ele tinha. O inimigo faz isso. Quando nós deixamos de servir a Deus, o inimigo vem e tira. O inimigo vem e tira. Ele não dá nada, não. O inimigo deu isso. Não, ele não dá não, ele está tirando. Mesmo que aquela pessoa tenha a prosperidade financeira, fiquei rico porque fiz uma coisa assim, 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 dei para o diabo uma oferta, ele vai te dar, mas vai estar mais tirando com aquilo que ele vai estar te dando do que outra coisa. Vai ser desgraça na sua vida. Vai ser uma desgraça na sua vida. Ele vai tirar a tua paz com aquilo que ele está te dando. Não vai ser uma coisa que vai te trazer paz e alegria, vai te trazer tristeza ao coração. E ele vai fazer o possível para tirar, mas isso é uma opção nossa. Eu não quero servir a Deus, tá bom, eu não recebo nada dele. Deus parou de dar. Eu não quero servir a Deus,
Então, peraí, não pede a vitória a ele também, não. Porque como é que ele vai dar a vitória se ele não pode estar à frente da sua vida? Ele só pode dar a vitória se ele estiver à frente. Roboão podia contar com Deus à frente do seu exército? Não podia. Ele não servia a Deus. Deus não podia estar à frente das batalhas. Olha, e olha, tem uma batalha no reinado de Judá, que é uma batalha muito rica em detalhes daquilo que é a vitória que vem do Senhor. A batalha de Josafá, quando os reinos vêm invadir ali a terra de Judá, Josafá ele vai, conclama o povo ao jejum e fala assim para Deus: Senhor, nós não somos nada sem Ti. Está vendo esse povo? Nós não vamos conseguir prevalecer. Aí Deus chega para Josafá e fala assim: Josafá, não fica com medo não, que essa batalha não é sua, essa batalha é minha. É minha. E aí, qual foram os preparativos da batalha? Os levitas irão à frente louvando a Deus. Isso daí era o contrário. Na hora da batalha, os levitas eles iam também, mas eles iam atrás. Quem estava indo à frente do exército eram os sacerdotes e os levitas, louvando a Deus, antes mesmo que a batalha fosse vencida. Ele dá a vitória, mas precisamos estar servindo a Ele. E isso experimentou Josafá em uma de suas batalhas com o Senhor. Servir a Deus é prosperar. Os reis anteriores a ele começaram a prosperar. Davi prosperou, Salomão prosperou. E às vezes a gente ouve essa palavra prosperar, a gente pensa assim: o que significa prosperar? Prosperar não é só você ter riqueza, não. Prosperar é você desenvolver, é você crescer. Prosperar é ser favorecido. O significado dessa palavra é isso. No português, eu não estou tirando de um original grego, nem do hebraico, nada disso. Eu estou trazendo para a nossa própria realidade linguística, tá? Que é prosperar. Servir a Deus é sinônimo de prosperidade na nossa vida. Mas o que aconteceu com o Roboão? Ao invés de ele prosperar aquilo que ele tinha, porque costuma-se dizer que dinheiro chama dinheiro. As pessoas costumam dizer isso, né? Que dinheiro chama dinheiro. Por quê? Porque você acaba investindo aquele dinheiro e aquele dinheiro criando outra forma de rendimento, e aquilo dali vai, né? Mesmo que você não trabalhe por aquele dinheiro, se você investir em um investimento que não seja um investimento de risco, que seja moderado, você vai alcançar alguma coisa com aquele dinheiro, com aquele investimento, né? E o bom só tinha que aproveitar e desenvolver aquilo que estava em suas mãos. Mas ele, por não servir a Deus, ele decaiu. Ao invés de crescer, ele decresceu. Ao invés de desenvolver, onde ele saía com os seus escudos de ouro do palácio, com a sua guarda real, veio o inimigo, tirou, e ele teve que fazer escudos de bronze inferiores. Já havia tantas pedras de ouro lá em Jerusalém? Não havia, sabe por quê? Sisaque foi lá e tomou tudo. Tomou tudo, tanto do templo quanto do palácio. Ele perdeu tudo. Então, servir a Deus vai fazer prosperar, vai fazer a nossa vida crescer, nós vamos nos desenvolver, nós vamos ser favorecidos por Deus. Vamos estar
louvando a Deus nesse momento, enquanto o celebrar ele se aproxima, olha, talvez você esteja nos assistindo pela internet, e essa ferramenta é uma ferramenta que pode te alcançar com o seu celular. Eu posso estar falando diretamente a você nesse momento. Você está com o fone no ouvido e você está recebendo essa mensagem de uma maneira muito particular. Eu gostaria que você levasse para a tua vida mesmo aquilo que aconteceu na vida desse homem. Ele tinha tudo e foi ao nada, mas ainda houve uma oportunidade para esse homem, assim como há uma oportunidade para você. Quando ele ouviu que o inimigo vinha para destruir e vinha para acabar com tudo mesmo, e ele vinha para destruir mesmo, e a destruição ela tinha sido também deixada acontecer por Deus, Deus havia permitido isso. Uma coisa mudou o coração de Deus: ele se humilhou diante de Deus. Ele se humilhou diante de Deus. E olha, aquele que se humilhar, ele será exaltado. A palavra de Deus fala isso. Se você nesse momento se humilhar diante dele, a história vai mudar. Você vai ver como é que as coisas vão ficar diferentes. Vai haver solução. Ainda não há solução? Se humilhe diante de Deus agora. Se humilhe mesmo. Que essa palavra, que a palavra de Deus, que realmente está sendo pregada ao seu coração, que é verdadeira, ela possa entrar no teu coração e trazer tristeza mesmo, tristeza pelo que você está vivendo, tristeza pelo que você fez com Deus na sua vida, e essa tristeza vai se transformar em alegria, que ela possa produzir tristeza, para que essa tristeza também ela se transforme em alegria. Se você fizer isso, se humilhando diante de Deus, vai haver uma solução. Se você reconhecer a Deus nesse momento, Senhor, o Senhor é justo. Foi uma das coisas que Roboão fez e os líderes fizeram. Quando Semaías veio e falou: olha, está acontecendo tudo isso, que vocês abandonaram a Deus. O interessante é que eles não pediram para que Deus intervisse. Eles disseram ao profeta Semaías: Deus é justo. E você precisa reconhecer que aonde você está agora é um estado que você mesmo produziu em sua vida, no momento em que você abandonou a Deus, ou que você deixou ele em segundo plano na sua vida, ou que você nunca o reconheceu como Deus em sua vida. Mas você pode reconhecer e pedir perdão a Ele, e Ele te perdoará. Se houver busca agora nesse momento, você nunca buscou, mas eu nunca busquei a Deus, pastor. Olha, se você buscar, você vai encontrar. A palavra de Deus diz isso: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Não é: vai ser difícil, pastor, eu não sei fazer isso. Coloque o seu coração diante de Deus. Fale para Ele assim: Senhor, eu quero colocar o meu coração diante do Senhor, a minha vida diante do Senhor. Eu não sei falar com o Senhor, mas agora eu quero te buscar.
você vai ser encontrado por Ele. Você vai ser encontrado por Ele. Não é você que vai encontrar Ele, não. Você vai ser encontrado por Ele nessa busca. Se houver mudança de atitude, de agora em diante as coisas serão diferentes. Pode ter certeza disso. Porque servir a Deus é diferente daquilo que você está vivendo hoje. As coisas vão se tornar diferentes na tua vida. Então que você possa aproveitar essa oportunidade e você aproveitar se humilhando, reconhecendo, buscando a Deus e tomando uma atitude diante do Senhor. Sonda-me, Senhor, é o cântico que nós vamos estar adorando agora nesse momento. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Quebranta o teu coração, porque ainda há esperança. Deus pode te tirar do nada e colocar tudo na tua vida de volta. Ele pode acrescentar tudo aquilo que foi perdido e ainda trazer muitas coisas mais à tua vida. Nós vamos continuar adorando a Deus com o cântico Comunhão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Contradiz isso. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Pai, despede no Senhor para os nossos lares, dê-nos a tua bênção durante esse dia e que mais tarde nós possamos estar novamente aqui na tua casa para adorarmos o teu santo nome. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de termos mais uma vez realizado esse culto, no nome de Jesus. Amém.